Fiquemos em pé. Em primeiro lugar, nós queremos acompanhar a leitura do Evangelho do dia, Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos 11 a 13, conforme o pastor Mateus já adiantou, vai servir de tema, de texto bíblico e fundamento para a nossa mensagem desta manhã. E Lucas 11, 1 a 13 diz assim: Um dia Jesus estava orando num certo lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Senhor, nos ensine a orar como João ensinou os discípulos dele. Jesus respondeu: Quando vocês orarem, digam: Pai, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos todos os que nos ofendem. E não deixes que sejamos tentados. Então Jesus disse aos seus discípulos: Imaginem que um de vocês vá à casa de um amigo à meia-noite e lhe diga: Amigo, me empreste 3 pães. É que um amigo meu acaba de chegar de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E imaginem que o amigo responda lá de dentro: Não me amole, a porta já está trancada e eu e os meus filhos estamos deitados. Não posso me levantar para lhe dar os pães. Jesus disse: Eu afirmo a vocês que pode ser que ele não se levante, porque é amigo dele. Mas certamente se levantará por causa da insistência dele e lhe dará tudo o que ele precisar. Por isso eu digo: peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bate. Por acaso alguém de vocês será capaz de dar uma cobra ao seu filho quando ele pede um peixe? Ou, se o filho pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos? Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Até aqui, as palavras do Evangelho do dia. E baseados então nesse trecho, nós queremos refletir agora sobre o seguinte tema: Jesus, o orante perfeito. Que Deus então abençoe esta mensagem na vida de cada um de nós. Amém. Podem sentar. Meus queridos irmãos e irmãs na fé, no Salvador Jesus Cristo, queridos amigos visitantes, queridos irmãos também amigos que estão nos acompanhando em nossas transmissões via as redes sociais, de modo sempre especial aos irmãos lá de Nova Odessa, que pertencem à nossa paróquia. Enfim, queridos cristãos, meus ouvintes, Deus estabeleceu canais para manter cada um de nós em conexão com Ele. A Bíblia Sagrada é o canal que Deus usa para que nós conheçamos a sua bendita vontade. E esta sua bendita vontade foi expressa pelo próprio Filho dele, Jesus Cristo, quando disse: Eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E a oração é o canal
que nós usamos para responder a esta vontade de nosso Pai Celestial. Através da oração, nós podemos acrescentar em nossas preces junto ao Senhor todas as nossas petições, ações de graças, súplicas e intercessões, sempre baseados nas palavras e promessas do Salvador, tantas vezes feitas nas páginas da Escritura e ressaltadas no Evangelho de hoje, ao nos dizer, peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês, porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bate. Mas infelizmente muitos se lembram de Deus e de orar a este Deus somente quando estão enfrentando adversidades e dias difíceis na vida. Então a gente se pergunta, como será que está o meu relacionamento com Deus nesse sentido? E como será que está o seu relacionamento com Deus, caro ouvinte? É diário e pontual? Ou é esporádico e casual? E uma vez que os nossos pedidos são atendidos, será que todos nós temos nos lembrado de agradecer a Deus, como Ele espera que cada um de nós faça? Conforme Ele mesmo expressa através do salmista, quando Ele diz, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. E então, tu me glorificarás. Normalmente a gente lembra da primeira parte desta expressão divina. Tantas vezes esquecemos a sua conclusão. E tu me glorificarás. Desde o Antigo Testamento, os judeus faziam suas orações por diversas vezes durante o dia. Temos o testemunho do profeta Daniel, mais de 500 anos antes de Cristo. Ele costumava fazer 3 vezes por dia as suas orações. E é interessante que no Evangelho de hoje nós temos um pedido dos próprios discípulos de Jesus. O pedido era, Senhor, nos ensine a orar como João, referindo-se a João Batista, como João ensinou os discípulos dele. E prontamente Jesus atende o pedido de seus discípulos e lhes ensina a oração que nós conhecemos como o Pai Nosso. Nesse texto bíblico do Evangelho de hoje, nós temos aí uma profunda catequese sobre a oração, que é uma das exigências fundamentais a nível individual e comunitário de todos os seguidores de Jesus. O texto começa com uma introdução narrativa, na qual Jesus é apresentado pelo evangelista Lucas como o orante perfeito. Pedem a Jesus uma oração distintiva e Jesus ensina-lhes uma oração ao Pai. A palavra essencial é Pai. Tradução do original aramaico utilizado por Jesus, Abá, que corresponde ao nosso papá, que é a fórmula própria das crianças quando se dirigem ao seu pai dentro de sua casa. Ninguém antes de Jesus tinha ousado dirigir-se a Deus desta forma. E a parábola que segue a oração do Pai Nosso, ou a oração ao Pai, procura ilustrá-la, indicando
a atitude do orante, que pode então dirigir-se a Deus. E se a perseverança na oração é importante, muito mais ainda é a certeza de ele ser escutado. É Deus que é um amigo autêntico a quem se pode até amolar em horas intempestivas, com a certeza de que ele sempre estará pronto a nos ouvir. Assim fez aquele amigo inoportuno na parábola, e assim fez Abraão, conforme nós vimos antes na leitura que o pastor Mateus nos fez do Antigo Testamento. E Lucas encerra então a narrativa desse episódio com o ensinamento de Jesus na confiança à oração. O Salvador Jesus insiste que a confiança baseada na fé é indispensável em toda oração cristã e afirma que o Pai que está no céu nunca vai deixar de intervir em favor daqueles que lhe dirigem uma oração confiante, pois Ele é um Deus fiel no cumprimento das suas promessas. E se pais pecadores sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a todos que lhe pedirem. Alguém disse que a oração é o oxigênio da nossa alma. E realmente sem ela nós perdemos o contato com a vida, no seu sentido mais pleno, uma vez que a criatura desligada do seu Criador, ela perde o sentido da sua existência. Se o nosso corpo físico, que possui uma duração limitada, precisa ser alimentado várias vezes ao dia, com muito mais razão nós precisamos alimentar a nossa alma, criada para a eternidade. E o próprio Jesus, então, nos mostrou a importância da oração ao buscar com frequência a presença do Pai durante toda a sua vida terrena. Por diversas vezes a Bíblia Sagrada menciona Jesus orando, como também registra o resultado da sua oração. Por exemplo, quando ele orou ao ser batizado por João Batista, Lucas conta no seu evangelho que quando Jesus estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele. Que oração poderosa! E vejam o que a Epístola aos Hebreus nos testemunha. Diz assim, capítulo 5, versículo 7. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, aquele que podia salvá-lo da morte. E as suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Que texto lindo! Que texto maravilhoso, consolador! Portanto, Jesus foi um homem de muita oração. Orou em silêncio, orou em voz alta, orou com lágrimas, orou lá no jardim do Getsêmani, e conta o evangelista que a sua aflição era tão grande e tão forte que o seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Jesus, o orante perfeito, o maior e único santo e justo que já existiu nesse mundo, ele ora com lágrimas. No entanto, multidões de pecadores, necessitados de tudo, estão com seus corações tão endurecidos e tão secos que não conseguem se quebrantar diante de Deus e de seus olhos não sai sequer uma lágrima de arrependimento. Como cristãos, nós precisamos ter muito cuidado da terra de nosso coração. Nós temos que mantê-la bem regada, com a chuva e com o orvalho que representam a palavra de Deus em nossa vida.
Eis a recomendação do Senhor na sua palavra, que o meu ensino, diz ele, que o meu ensino seja como a chuva que cai mansamente sobre a terra, que as minhas palavras sejam como o orvalho que se espalha sobre as plantas. Portanto, triste, sim, triste da pessoa cujo coração se tornou um deserto ou terra seca, porque terra seca só produz espinhos e matos. A palavra de Deus diz lá em Hebreus, a terra que produz mato e espinhos já não serve para nada. Então, meus irmãos, sabemos que todos quantos estão em Cristo e são por Ele justificados pela fé, visto que Ele ressuscitou justamente para a nossa justificação, então justamente nós podemos entrar em contato com Deus através de Jesus e suplicar constantemente, assim como nos ensina e motiva a sua palavra. Portanto, não cansemos de orar e que as palavras dos nossos corações e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na presença do Senhor, que é nossa rocha e nosso Redentor. Mas, obviamente, a nossa prece não vai conseguir fazer com que Deus faça coisas que Ele não queira fazer, ou que nos dê algo que Ele não queira dar. Deus é perfeito, e como ser perfeito, Ele conhece e sabe de todas as nossas necessidades, e sabe muito mais do que antes até de nós as apresentarmos. E daí, então, como conclusão, nós podemos dizer que orar não muda Deus no seu comportamento, mas muda nós mesmos. Pela oração nós não dobramos Deus ao nosso querer e ao nosso pensar, mas nós somos, pela oração, vamos entrar em contato, em sintonia com Deus, para que nós possamos nos transmitir em contato com Ele e Ele nos transmitir a sua força, a sua alegria, a sua paz, o seu socorro e o seu livramento. Por isso Davi canta no Salmo 138, quando te chamei, tu me respondeste, Senhor. E então me deste poder, aumentaste as minhas forças. Portanto, queridos ouvintes, a oração nos conecta com alguém mais forte, mais sábio, mais amoroso do que nós, para nos guiar, nos dirigir, nos dar poder, nos dar amor, e assim vivermos a nossa vida de uma forma mais equilibrada, mais coerente, justamente dentro de um mundo tão atribulado e tão cheio de artimanhas e armadilhas. E a oração também nos dá a certeza de que nós nunca estamos sozinhos. Deus não é indiferente ao que acontece diariamente na vida de cada um de nós. Porém, nós precisamos ter com Ele um relacionamento de confiança, e de confiança absoluta, um relacionamento de entrega, e de entrega sem restrições aos seus cuidados. E pedir, e saber esperar, é a resposta para um bom exercício, para nos conter em nosso modo acelerado de querer sempre as coisas para ontem, como se tudo aquilo que ainda não temos fosse mais importante de tudo aquilo que nós já, por graça e bênção do Senhor, recebemos. Quem tem Cristo, o Cristo de Deus, no seu coração e nele crê verdadeiramente, com certeza vai ter muito o que falar com o Pai Celestial. E quando o cristão fala, Deus escuta. Quando o cristão ora, os céus anotam.
Não é isto fenomenal? Não é isto encorajador para cada um de nós prosseguir orando e intercedendo uns pelos outros? Assim como Deus se alegrou e ouviu e respondeu às orações de Elias lá no Monte Carmelo, de José lá no Egito, de Daniel na cova dos leões, de Moisés diante do Mar Vermelho, de Gideão lá no campo, de Ana, mãe de Samuel, de Pedro, Paulo e Silas encarcerados, e tantos outros personagens da história do cristianismo ao longo dos séculos, Deus também hoje se alegra e vai ouvir a sua e a minha oração, fervente e confiante, através dos méritos de Jesus. E sabem por quê? Sabem por que a sua e a minha oração importa? Afinal, nós somos pecadores. Nem conseguimos orar como convém. Então, por que será que Deus escutaria as suas e as minhas preces? A razão é simples. A sua oração, caro ouvinte, ela interessa para Deus, porque você é importante para Ele. Você não é uma pessoa qualquer. Você é filho dele. Você é filha dele. Desde o seu batismo. Assim como Mateus, a partir de hoje, ele é filho de Deus. Tem a graça de Cristo em seu coração. A presença do Espírito Santo em sua vida. Por isso importa a nossa vida de oração para Deus. E quando Deus nos salvou, Ele também nos alistou. Ele não lhe deu somente perdão, mas Ele deu uma autoridade para o presente e uma vocação para o futuro. A nossa vida terrena, por assim dizer, é um treinamento prático para a eternidade. Sim, Deus está nos preparando para reinar com Ele no céu. E o apóstolo Paulo afirma que se nós perseverarmos até o fim, com Ele com certeza reinaremos. O nosso Pai Celestial tem interesse em nosso desenvolvimento na fé. E quando oramos com fé, e quando oramos com confiança no coração, Ele ouve as nossas orações logo que são proferidas. E por quê? Porque elas procedem de um filho seu. Elas procedem de uma filha dele. Por isso, meu caro ouvinte, a oração a Deus não deve ser o último recurso, mas sim o primeiro passo. Então, que as nossas orações sejam realmente um tempo precioso de encontro com o Abba Pai, a fim de nós colocarmos a nossa vida dentro da visão e do plano do Senhor, para tudo aquilo que Ele quer realizar por nosso intermédio. Ele tem para nos dar muito mais do que nós pensamos precisar, pois, segundo as suas próprias palavras, o objetivo até da sua vinda até nós foi para que nós tivéssemos vida, e vida em plenitude. Portanto, caro ouvinte, mediante a firme fé no Salvador Jesus Cristo, continuemos nos beneficiando de tudo aquilo que Deus tem para nos oferecer. E assim prossigamos, contentes, felizes, nos braços de Jesus. Amém. E a paz de Deus, que excede todo humano entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.